Se no passado dava para ficar sem log, eu acredito que nos tempos de hoje está cada vez mais impossível você não fazer log de tudo que sai da sua rede, de tudo que vai para a internet. Se você quer ver do zero como é que você implementa o Greylog, envia os logs do MikroTik para esse sistema, esse é o vídeo ideal para você. Então fica comigo, vamos junto lá para o laboratório. Roda a vinheta aí. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo Vieira, sou instrutor oficial da MikroTik, da Ubiquiti Huawei. E eu queria agradecer a galera lá do Telegram, Dominando MikroTik, que votou, né, dizendo que queria esse vídeo, que era realmente importante essa informação, né, de como implementar o Greylog. Pois, graças a vocês, eu estou aqui agora, nesse momento, dia 28 de março, às 15 horas e 18 minutos, fazendo a gravação em função dessa galera que participou. Se você ainda não está lá no Telegram, basta entrar no Telegram e pesquisar Dominando MikroTik, você vai encontrar, ou aqui na descrição, eu também vou colocar para você o link para que você também possa participar, beleza? De próximas votações, informações e etc. Certo? Bom, deixa de enrolação, vamos lá para o nosso conteúdo. Basicamente, você vai precisar fazer o download do Greylog, né? Isso se você quiser rodar aí no seu ambiente, na sua casa, no seu laboratório, para poder conhecer melhor a ferramenta. As opções que nós temos de utilizar o Greylog seria você rodar num servidor local, na empresa. Digamos que você tem ali um servidor Dell com VMware, né, ou outro sistema de virtualização. Você pode colocar o Greylog virtualizado, ele roda em cima do Linux, né? E é bem leve, é bem tranquilo. É claro que ele vai utilizar HD, e dependendo do tamanho da empresa, quantidade de tráfego e o que você quer fazer log, realmente vai usar mais ou menos HD, isso depende muito. Não tem uma conta exata, justamente porque a gente vai ter N informações que a gente pode fazer log e empresas de diversos tamanhos, né? Bom, no nosso caso, eu já fiz o download da versão aqui do Greylog, e antes de continuar explicando onde você pode rodar mais as opções aí de Greylog, eu já vou clicar aqui para importar a minha máquina virtual, porque ela leva um tempinho. Enquanto ela sobe, eu vou ali já explicando um pouco mais do conceito, da importância disso para você. Então aqui, clicando duas vezes no Greylog 4091, que é a versão que eu escolhi, né, mais recente ele para gravar, 2 cliques, ele já vai abrir para mim, dentro do meu VMware, a opção para importar. Ele pede aqui para selecionar um nome, por exemplo, deixar ali Greylog 4, e o local onde eu quero colocar os arquivos dessa máquina virtual. Eu não vou modificar porque para mim aqui é um laboratório bem básico, então depois eu vou deletar, tá tranquilo. Mas se fosse um ambiente de produção, aí sim, eu teria que me preocupar onde é que eu estou salvando essa máquina virtual para em sim também fazer backup. É isso mesmo. Ou seja, enquanto está importando, queria te falar que é muito importante, se você já tem o seu Greylog rodando, fazer backup das informações. Pois se você não tiver backup, digamos que você tem ali, sei lá, 2 anos de armazenamento de informações do que trafegou pela rede e teve um problema no HD do servidor. Aí você perderia as suas informações, imagina. E aí, bem depois de ter perdido as informações, chega uma notificação pedindo para você identificar quem é que estava usando o computador, quem é que estava usando aquela conexão para aquele determinado IP, para aquele determinado destino. A gente sabe que provedores, então, têm muita preocupação com isso, né, por ter log desse tipo de informação, porque, enfim, ele tem vários clientes ali usando a internet e pode ser que tem pessoas navegando simplesmente nas redes sociais, mas também tem gente que pode estar ali, por alguma razão, cometendo algum ato ilícito. E aí vai chegar uma notificação para o provedor, fazendo com que ele identifique qual é o cliente que estava usando um determinado IP e porta. Então, se ele tem esses endereços de IPs e portas de forma dinâmica, ou seja, não é nada estático, né, fixo, ele precisa sim de ter log, tá certo? Se não, eu não sou aí, claro, um advogado para dizer, mas creio eu que se você não tiver essa informação, imputa em você, né, que é o responsável pelo negócio, pela empresa, a responder por aquilo que está se ocasionando ali, tá certo?
Mas, repito, eu não sou advogado para dizer o que deva ou não deva ser feito, tá? Eu quero aqui focar no MikroTik e no Greylog. Então, minha máquina virtual já terminou de ser importada. Ela está aqui já com 4 GB de memória, tem ali 2 processadores, 19 GB de disco. É possível você modificar essa questão de memória, de processador. Mas para o nosso caso aqui, eu não preciso modificar nada, vou só apertar para inicializar essa máquina. Quando a máquina está sendo inicializada pela primeira vez, né, é importante você, na hora que fizer o primeiro acesso, prestar atenção porque ele vai mostrar para você qual é o login e senha, tanto de acesso ao CLI, né, por linha de comando, que isso aí é tranquilo, porque ele traz ali Ubuntu, ou seja, o login Ubuntu, senha Ubuntu. Mas a senha web, ele traz o login admin e é uma senha aleatória. Então é importante você ter atenção para pegar qual é essa senha padrão, tá? É possível resetar depois? Sim, é possível, mas é mais fácil você anotar antes do que ter que ficar, né, vamos dizer assim, resetando senha depois, tá? Então, olha só, no meu caso, ele já pegou a IP 172.16.5.194, me mostrou aqui o login e senha. Então, eu posso até mesmo usar aqui um sistema de captura de tela, por exemplo. Pronto. E aí eu salvo lá, por exemplo, nesse caso, né? É uma senha temporária, você pode mudar a senha depois, ok? Então eu vou deixar aqui já na nossa pastinha aqui, ó, Greylog senha. É uma senha temporária, né? Eu não vou ficar usando ela aí constantemente. Então o primeiro acesso aqui vai ser Ubuntu e a senha Ubuntu. Bom, acessei então por linha de comando. E aí, Léo, quer dizer que eu tenho que trabalhar tudo por CLI, por linha de comando? E a verdade é que não, tá? Mas logo nesse comecinho, a gente tem algumas coisas importantes para fazer para garantir que vamos ter aí algo funcionando dentro do esperado. E um primeiro passo que eu já trago aqui já num bloco de notas, que eu vou compartilhar com você também, é aí a instalação, a configuração do NTP, Network Time Protocol. E para que serve o NTP? Basicamente, é para fazer com que o seu servidor sincronize data e hora. Digamos porque ele está numa máquina virtual, você desligou, ligou, e aí ele, enfim, perdeu ali noção de tempo, poderia o horário dele ficar errado e dificultar você filtrar, visualizar os logs, né? Porque a hora estaria errada. Então, para evitar isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar essa sequência de comandos que eu também vou deixar aqui para vocês no vídeo, né? Esse primeiro comando eu estou definindo aqui. Perdão. Lembrei que no meu caso, eu não vou conseguir clicar com o botão direito do mouse, então eu vou usar o put, né? O put ou putty, como queira falar aí no inglês, né? Para poder fazer o acesso. Então, acessando aqui o put, vou abrir aqui o meu put. No put aqui que eu vou botar, vou colocar o IP da máquina, 172.16.5.194. Mandar conectar, ele pede lá para você aceitar o certificado, Ubuntu, a criptografia, né? Ubuntu. Beleza. Agora sim, eu consigo usar o botão direito para colar os comandos, ó. Botão direito, e esse primeiro comando, ele vai definir o time zone. No meu caso aqui, América, São Paulo. Pronto. Executei o primeiro comando. O segundo comando seria para ele fazer um update, né? Eu vou pular essa parte aqui, mas sem dúvida é interessante você fazer aí no seu cenário um update aí do Linux, né? E o próximo comando, ele vai fazer a instalação aí do NTP. Então, eu vou colocar aqui, pronto. Ele falou para mim aqui que basicamente já existe, né? Ó, já está instalado lá, não tem que fazer atualização. E agora eu preciso fazer o quê? A modificação do arquivo, né? Isso aqui é opcional, tá? Onde você tem como especificar os servidores brasileiros. Por exemplo, a.ntp.br, b.ntp.br e assim por diante. Por que eu estou dizendo que é opcional? Porque ele vai usar o do Ubuntu, né? Então eu aqui vou dar um start. Antes de dar um start, ó, eu vou aqui verificar qual que é a data e hora agora. Olha só, ele está mostrando para mim que dia 28 e o horário está correto. Então, após ter, enfim, o serviço ele já estava rodando, né? Eu não tive... Ele falou aqui que falhou, porque esse serviço aqui ele já está rodando. Vamos dar uma olhadinha, ó. Service NTP status.
E aí ele fala para mim, ó, que o serviço já está rodando. Por isso que ele deu aquele erro ali naquele primeiro momento para a gente, tá? Se você quiser modificar os servidores, está aqui o caminho, etc.ntp.conf, tá? Bom, o próximo passo é nós entrarmos, então, lá no arquivo do Greylog, né? A gente editar aqui esse arquivo para que nós possamos ajustar o time zone root lá, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um sudo nano e colocar aquele caminho, tá? Sudo nano, vou usar o editor nano, e aí vou procurar o quê? O root time zone. Localizar aqui o root time zone. Deixa eu ver se passei aqui. Username, time zone, ok. Então tá aqui, ó, root time zone, ele tá aqui UTC. Então basta então eu copiar aqui, ó, eu quero usar o América São Paulo. Eu vou copiar pelo seguinte, que o meu teclado ele não tá pegando a barra ali certinho, tá dando ruim. Então, ó, botei lá, Ctrl X, salvar yes. Pronto. Eu poderia restartar o serviço ou dar um reboot aí no meu servidor, né? Sudo reboot. Bom, está reiniciando aí o nosso servidor. Basicamente, o que nós precisamos fazer dentro do Greylog, no primeiro momento, via CLI, é isso. A gente não vai precisar modificar mais nada. Enquanto ele está lá inicializando, nós vamos aqui ver dentro do nosso roteador MikroTik como é que nós configuramos para enviar esses logs para dentro do nosso servidor. Então, eu vou vir aqui em System Login. Dentro de System Login, aqui você tem uma guia chamada Ações. Então, você tem já uma ação chamada Remote, dá para usar essa ação Remote ali default, ou até mesmo criar uma nova, né? Vou clicar aqui em criar uma nova, para a gente ver aqui do zero. Então, eu poderia chamar aqui essa ação de Greylog. Essa ação Greylog, eu vou botar aqui que o tipo é Remote, e aí ele me pede o IP do meu servidor. E nós vimos que o IP é 172.16.5.194. Isso porque o servidor está dentro da minha estrutura, né? Se tivesse num ambiente lá na Amazon, como seria? Você colocaria o IP público, né? Do servidor que está lá. Ah, e se tivesse numa outra rede, um outro bloco de IP, mas uma rede roteada, sem problema também, ok? E a porta padrão é 514. Você pode modificar a porta a seu critério. Por exemplo, sei lá, vou botar 5114, né? Dou OK. Então, eu já criei o quê? A ação, tá certo? E aí eu preciso criar as regras que eu vou apontar para esse servidor de log lá, para essa ação log. Então, o nosso servidor ele terminou de inicializar, e aí o primeiro acesso agora eu já vou fazer via navegador. Então, aqui no meu navegador eu vou colocar 172.16.5.194, que é o IP que nós identificamos que ele pegou, né? Bom, aí o login é admin. Agora, a senha eu tenho que ter anotado, né? No nosso caso aqui, eu também tirei um print, ó. Tá aqui a senha. Vou colocar só na outra tela aqui para mim conseguir olhar para a tela e digitar aqui. Beleza? Então, tá ali uma senha cabeluda, RM73HPF. Bom, vou aqui fazer login. Fez o login aí no nosso servidor de log, tá? E aí, basicamente, o primeiro passo nosso aqui vai ser o quê? Chegar aqui, por exemplo, ele até faz aqui para a gente o passo a passo. Ó. O passo 1, passo 2, ele vai mostrando aqui os passos, você criar dashboard, fazer os alertas, né? Então ele já traz para a gente um passo a passo, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui no passo 1, ó, ele já chega para mim na explicação do que é que eu tenho que fazer, né? Como é que eu coloco essa origem de informação. Que no nosso caso aqui é o input, tá? Então aqui dentro de System Input, eu posso escolher, por exemplo, de que forma eu vou enviar os logs, né? Então eu quero aqui, por exemplo, no nosso caso do MikroTik, é o syslog UDP, tá? Então eu escolhi o syslog UDP e aí launch. Pronto. Próximo passo, global. E aí aqui eu boto o quê? O nome da minha fonte, né? Por exemplo, se eu tenho mais de um roteador, vou montar um servidor de log, e aí eu quero ter ali vários roteadores, eu quero usar, digamos assim, fontes diferentes. É possível, né? Assim como também é possível usar o mesmo input para vários servidores, tá? Para vários roteadores MikroTik. Então aqui eu vou botar, sei lá, por exemplo, MikroTik, e aí ele pede aqui para mim a questão do IP, onde eu posso colocar
como está citando já um exemplo, 000, ou o IP lá de loopback 127.0.0.1. A porta, nós vimos que eu alterei a porta no MikroTik. Eu quero usar, por exemplo, a 5114. Então, eu vou digitar aqui 5114, tá? Eu posso, opcionalmente, fazer alteração de buffers, etc. E aí, salvar. Bom, e agora ele está aqui, ó, no verde em running, ou seja, já está rodando essa fonte, aguardando também chegar informações para mim. Nesse momento, perceba que não chegou nada. Se eu viesse aqui em source, né, ou session, perdão, você vê que não está chegando nada, nenhuma informação, nenhum log. Isso porque no meu MikroTik eu preciso vir agora em rules, né, e criar as ações que eu quero enviar para o meu servidor de logs. Clicando no mais, eu posso selecionar os tópicos. Mas antes de falar desses outros tópicos, vamos pegar aqui os tópicos importantes. Por exemplo, erro. Eu posso dar um copy e dizer que além dele jogar na memória, eu quero que ele envie para o meu servidor de log qualquer erro que o roteador MikroTik ali detectar, né? Ok. Próximo passo, eu tenho aqui também info, né? O info seria tudo que, sei lá, alguma coisa no sentido de alguém alterou uma configuração no MikroTik. Aí ele gera um info, né? Que alguém fez uma modificação. Então, eu pego isso aí e posso dar um copy e também enviar lá para o meu Greylog. Eu tenho também erros críticos, copy, jogar também para o meu Greylog. Beleza, então ó, fiz crítico, erro e info. Falta esse aqui, também vou dar um copy, jogar lá para o Greylog. Bom, não sei se você percebeu, mas aqui nós temos um prefixo. Esse prefixo é uma forma de você também facilitar o seu filtro lá no Greylog depois. Por exemplo, eu posso vir aqui e falar assim, crítico, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, né? Aí você cria um padrão, tá? Eu acho legal você ter um padrão. Por exemplo, crítico, erro crítico ou crítico. Aqui, erro, né? Léo, dá um exemplo de crítico. Quando dá um kernel panic por um ataque, por exemplo, é um erro crítico que ele pode gerar ali. Eu posso aqui também ter um info. E assim por diante. Eu posso também ter essa aqui, que é o run. Beleza. Então, são prefixos, é como se fossem apelidos que eu estou enviando lá para o Greylog. E aí eu posso usar esses apelidos para fazer filtro depois, tá certo? Vamos lá no nosso servidor de Greylog e ver se já chegou alguma coisa. É só dar um play aqui, um start, onde ele vai estar a cada 1 segundo verificando se já está chegando o log para a gente. E olha só, ele já trouxe para mim os logs que estavam lá, chegando já no MikroTik, ó, e ele está falando aqui para mim, ó, drop geral. E por que desse drop geral? Na interface Ether1, que é onde está chegando o link naquele roteador, protocolo DP, origem 0000, ou seja, alguma coisa sem IP, e mandando via broadcast na porta aí 67, ou seja, é algum dispositivo pedindo IP, tá? E está batendo numa regra dentro do meu firewall no drop geral. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. IP firewall, e aqui no input, né, nós vamos ter uma regra que eu chamo ela de drop geral. Então, toda vez que está batendo um pacote aqui nessa regra, dando match nessa regra, ele está enviando lá para o servidor de log, tá? Então, olha só, por que ele está enviando? Porque eu marquei a caixinha log e também botei aquele apelido que vocês viram dentro do Greylog, drop geral. Poderia colocar qualquer outro apelido, até mesmo o número da regra dentro do firewall, se fosse o caso. E aí esse apelido facilita para a gente filtrar, beleza? Para a gente utilizar mais possibilidades de filtro dentro do Greylog, tá? Por exemplo, digamos que eu queira, quando alguém acessar meu inbox, eu quero fazer log de quem acessou o meu inbox. Eu poderia marcar a caixinha log e botar aqui o inbox. O inbox, ok? Basicamente, com isso, significa que... Deixa eu ver se essa regra aqui já tem alguma... Tem só 2 pacotes. Deixa eu ver se ele está pegando tudo. Está pegando tudo. Então, eu vou gerar aqui um log, para ele modificar, né? Eu vou fazer um acesso novamente para ele contar de 2, passar para 3 ou 4 pacotes ali. Então, eu vou abrir aqui um novo inbox. Esse novo inbox, eu vou fazer o seguinte, colocar o IP da minha máquina, do meu roteador MikroTik, a porta, e vou até mesmo errar o login e senha. Pronto. Então, ele já contou ali, 3 pacotes. Se eu for dentro do meu Greylog agora, eu consigo vir aqui e filtrar
essa lupa, né? Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, o inbox. Dei um enter e olha só o que ele trouxe para mim. Ele já filtrou dizendo, olha, Firewall Info, o inbox, que é aquele apelido. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para você a visualização aí. Então ele falou, olha, o inbox, que nome é esse? É aquele apelido, aquele prefixo que eu coloquei na regra. Aí ele falou que está entrando pela interface Ether 5, o MAC address de origem, qual é o protocolo, e no caso TCP, e essa flag SYN, que é um pedido de conexão, com destino ao IP 172.16.5.195, perdão, IP de origem, falando errado aqui já. IP de origem 172.16.5.195, que é o IP do meu notebook, a porta de origem 62249, com destino a 172.16.5.1 na porta 1979. Então você vê que ele traz vários detalhes. Se você clicar, né, você tem ali essas informações de uma organização de uma forma diferente, tá? Bom, então isso eu fiz um filtro. Eu queria ver só do inbox. Agora, se eu tivesse algum erro crítico? Não, nesse momento eu tenho só um erro crítico. Qual que é o erro crítico? Basicamente, no dia 28/3/2022, às 15h37, alguém errou lá o login e senha. Colocou o login Léo Microtik, mas a senha estava errada. Qual é o IP de origem dessa pessoa que tentou acessar o meu roteador e botou a senha errada? 172.16.5.1. Na verdade, essa origem é o IP do meu roteador que enviou a mensagem, mas não o IP da pessoa, porque o IP da pessoa vai estar onde? Na mensagem. Exatamente isso. 172.16.5.195. Léo, então o que quer dizer esse source? Esse source quer dizer qual roteador que originou essa mensagem. E que no meu caso é um único roteador MikroTik onde eu ativei o Greylog. Se eu tivesse mais de um roteador, teria, obviamente, mais de uma fonte. Eu também posso usar esse parâmetro para filtrar. Por exemplo, eu tenho um único servidor de log e estou fazendo log de, sei lá, 50 roteadores. Cada roteador vai ter um source diferente. Então eu poderia dizer, olha, eu quero erros críticos, mas que está vindo do source tal. E aí eu consigo, com esse filtro, saber exatamente, estando no mesmo banco de dados, analisar o log ali, tá? Bom, então, voltando aí para o nosso roteador MikroTik, nós temos mais algumas coisas interessantes para comentar, né? Aqui em System Login, nós temos a possibilidade de adicionar novas regras. Por exemplo, eu quero log de DNS. Então, o que seria isso? Toda vez que IP DNS fosse utilizado para resolver aí domínio, ele geraria log e enviaria lá para o meu Greylog, tá? Então, eu poderia vir aqui e botar DNS, um prefixo, né? Assim como eu posso selecionar outras informações, um account. O account é quando alguém entra no meu roteador, né? Eu quero gerar um log disso também. E aí eu quero botar um prefixo, logou no MRB, acessou o roteador, né? Então você tem como vir para cada tópico definir que tópico de log você quer e pode definir um prefixo para ele também. Por exemplo, eu vou fazer um de account aqui e vou colocar aqui o prefixo, sei lá, acessou o roteador, né? Ou entrou no roteador, sei lá, o prefixo que você quer botar. Beleza. Se eu fizer agora o acesso, deixa eu pegar aqui e digitar a senha correta do meu roteador para que ele gere esse log, para a gente filtrar lá. Ó. Só um segundinho aqui. Pronto, deixa eu pegar aqui, me conectar. Conectou, fiz o acesso. Então, se eu chegar lá, né, e copiar, por exemplo, esse prefixo aqui, vou lá no meu Greylog e falo, ó, eu quero fazer log agora, eu quero filtrar os logs que eu estou recebendo. Aí ele abriu aqui numa nova tela. Só que eu quero que tenha esse acessou, tá? Pronto, olha só. Ele traz para mim aqui a data e o horário, ó. E inclusive o IP de quem é que conseguiu fazer esse acesso, tá? Então isso aqui é o account. Clicando, você tem aí qual é o IP de origem, o horário, o login que a pessoa utilizou. No meu caso aqui, o Léo MikroTik, tá? Aí, por isso que a empresa vale a pena ter vários usuários. Cada pessoa que usar o roteador tem um login e senha diferente. Que aí, sempre que alguém acessar, você sabe quem é que acessou, você tem um filtro aí, dá até para você filtrar por usuário.
eu quero quem acessou e o campo user seja Léo Microtik. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu colocar assim, ó, Léo Microtik, né? Só o fato de colocar Léo Microtik, ele vai trazer os filtros para mim, tudo que tem escrito Léo Microtik, tá? Todos os logs que tiver escrito Léo Microtik. Dá para ser mais específico nesse tipo de filtro. Por exemplo, você quer algo absoluto que está dentro de um período. Eu quero o log que está entre tal data, ou só exatamente naquela data e com esse parâmetro, né, essa variável que você quer ali localizar. Então, utilizando aqui o calendário, facilita muito também para você buscar, eu quero, sei lá, dia 10 de janeiro, quem é que entrou no roteador? Ou quem tentou acessar meu roteador, enfim, tá? Voltando aqui, pessoal, temos mais algumas coisas interessantes para a gente comentar. Vamos dar um exemplo. Vindo aqui no nosso menu IP Firewall, nós temos aqui a Chain Forward, que é tudo que passa pelo meu roteador. Então, digamos que eu queira fazer um log de tudo que passa pelo meu roteador. Existem umas formas, digamos assim, mais econômicas de espaço, né? Que seria você usar isso aí no NAT, tá? Aqui no NAT Masquerade, ou seja, baseado aqui no SRC-NAT, o que quer dizer isso? O Masquerade, ele vai pegar, tirar o IP privado, botar o IP público e mandar para a internet. E aí ele vai fazer isso para cada conexão. E aí eu não vou precisar ficar fazendo log de cada pacote, tá certo? Ou seja, se eu vier aqui na ação, marcar o log e botar, sei lá, NAT Masquerade, ou tradução, ou Masquerade realmente. E aí o que eu consigo com isso? Eu consigo saber, todo mundo que chega na minha rede, abrir qualquer coisa na internet, eu vou estar guardando a porta e IP de origem, IP e porta de destino. E qual protocolo ele fez aí a tradução. Então vamos fazer um teste. Se eu abrir aqui, por exemplo, no meu computador, y.com.br, ele vai fazer tradução dessa conexão que vai ser criada, dessas várias conexões que serão criadas. Então eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero ver o log disso, né? Eu quero aqui agora o log relativo dos últimos, procurar nos 5 minutos, e eu quero aqui Masquerade, né? Pronto, ele já trouxe aqui para mim, ó. E aí eu vejo aqui pelo horário, entrando pela interface LAN, saindo pelo link, MAC address, protocolo, IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino. Então aqui ele trouxe para mim o IP, beleza? Agora é claro que ele não vai trazer aqui para mim o domínio, y.com.br. Eu posso casar informações fazendo cache de DNS. Tipo, tudo que passar pelo meu roteador resolvendo DNS, ou até mesmo forçar o meu roteador a fazer a consulta DNS, em vez de deixar ele passar direto para fazer a consulta, a fim de que eu tenha uma certa relação IP-DNS possível, né? Bom, se eu fosse aqui, por exemplo, bgp.he.net, eu consigo ver aquele IP, né, 162.125, e ver se tem relação com o site, né? Eu não consegui ele selecionar rapidinho aqui, mas deixa eu ver se ele vai abrir aqui o site. bgp.he.net. Dificuldades de acesso aí nesse site nesse momento. Mas poderia usar o Voice, por exemplo, ou outras plataformas, né, para poder identificar. Voice IP. Então tem aí o registro BR, também é uma opção, né, de chegar aqui, colocar um IP. Opa, deixa eu digitar aqui o IP. 162.125.720. Rapaz, é 162.125.720. Esse IP, então, ele não está alocado no Brasil, ele está fora do Brasil. É o que o registro BR quer trazer para mim, né? Ó, ele não consegue fazer porque está fora aí da LACNIC, ok? Está fora do Brasil, na verdade. E aí ele sugere você usar lá no Voice LACNIC, por exemplo, tá? Bom, para não perder tempo, então, aqui nas consultas, basicamente seria isso nesse sentido. Agora, podemos também
fazer filtro, por exemplo. Léo, se alguém tentar acessar algum site literalmente que é proibido, eu posso bloquear ou não só bloquear. Eu quero, além de bloquear, eu quero fazer log. Exemplo, tudo que for forward content, sei lá, facebook.com. Eu quero fazer um drop para bloquear a página e além de bloquear, eu quero vir aqui e botar Facebook ou facebook.com. Tudo minúsculo, tudo maiúsculo, né? Ficar o seu critério aí, né? Dentro do seu padrão aí. Bom, então o que acontece? Eu posso fazer, ó, quero bloquear essa página e além de bloquear, fazer log, tá? E aí ele vai também mandar lá para o nosso Greylog. Então deixa eu tentar aqui dar um Ctrl Shift N para abrir uma janela anônima, facebook.com. Feito isso, o objetivo é que a nossa regra bloqueie, tá ali já contando pacotes, e aí agora lá no nosso log, a gente consegue vir aqui e filtrar, facebook.com. E aí ele vai trazer para a gente aqui, ó, IP de origem, IP de destino, né? Não só do NAT, né? Não só do DNS, que foi resolvido, tá? Mas também da regra de bloqueio, tá? Então, pessoal, basicamente é uma outra forma. Ou seja, agora eu filtrei por Facebook. Você pode juntar mais filtros aí, né? Falar, ó, se fosse Facebook vindo de tal computador, né? Você pode usar esses parâmetros. Por exemplo, message, que é uma string, e aí você pode colocar entre aspas qualquer coisa que está dentro da mensagem, tá? Como, por exemplo, o IP de uma máquina. Por exemplo, aqui eu tenho o IP 172.16.5.195. 172, então você vem aqui e digita, ó. 172.16.5.195, tá? Se tiver isso dentro da mensagem, né? E também facebook.com, né? Ou também a mensagem tendo uma string lá, facebook.com. E aí ele também vai fazer o filtro para você, tá? Só que agora ele está falando assim, se na mensagem tiver esse IP, que seria o IP de um computador específico, e tiver facebook.com. Então você consegue trazer esses filtros e salvar. Por exemplo, esse filtro aqui para mim ele é relevante. Então você vem aqui, ó, save, e aí você coloca o nome. Por exemplo, PC Léo Facebook. E aí você criou um filtro, né? Esse filtro vai facilitar para quando você quiser, sei lá, vamos supor, entrei no Greylog agora, né? Vou entrar no Greylog 172.16.5.194, beleza? E aí eu quero pesquisar se o Léo entrou no Facebook hoje. Então eu venho aqui em Load, seleciono ali, ó, PC Léo Facebook. E aí ele já vai trazer para mim os logs, beleza? Ou seja, fica bem tranquilo, né? Quando você já vai criando seus filtros dentro do que você busca de padrão. Exemplo, o inbox, também posso pesquisar. Eu posso vir aqui e criar um filtro para o inbox. Para o inbox, nós temos também aqui a possibilidade na regra do input, né, de pegar o comentário, que eu peguei o inbox. Então eu vim aqui e falar assim, já que é o inbox, eu botei o apelido, o inbox. Beleza. E aí, o inbox, e aí eu posso vir aqui, né, e fazer, aqui estava nos 5 minutos, né, aí eu quero nas últimas 1 hora, o inbox, quero encontrar aí tudo que tiver a palavra inbox. Pronto, aí ele vai localizar para mim tudo que tem ali o inbox. Ok, o filtro para mim funcionou dentro do que eu quero. Posso vir aqui salvar e colocar, por exemplo, o inbox. Justamente para quando eu precisar, né, eu ir lá e selecionar esse filtro, ok? Usar esse filtro no meu dia a dia usando a opção Load, ok? É possível também você criar dashboards, ou seja, eu posso ir lá e exportar um determinado conteúdo para um dashboard. O dashboard é uma forma de você personalizar ali a tela, né, de forma que você veja várias informações na mesma tela ali, né, para quem está ali, por exemplo, monitorando. Agora, quando você não tem um computador, ali, um monitor para ficar ali monitorando o log, basicamente dá para você também criar alertas. Por exemplo, se alguém tentar fazer uma
vamos dar um exemplo assim, errou a senha várias vezes. Você pode disparar um alerta. Você pode criar aqui uma string dizendo o seguinte, uma ação, né? De que se a pessoa errou a senha várias vezes, mande um e-mail para você. Aí vamos supor que alguém está tentando acessar o seu inbox. Ele errou a senha várias vezes dentro de um determinado tempo, é um brute force. E ele vai também mandar um alerta para você por e-mail te avisando, ó, tem alguém tentando abrir o roteador, tá aqui o IP do cidadão, etc. Beleza? Bom, mas para o vídeo também não ficar tão grande, isso a gente pode, se você comentar aqui embaixo que esse tipo de informação você não está encontrando e precisa de ajuda nisso aí, comenta aqui embaixo, coloca aqui para mim para que eu possa saber e possa gravar aí vídeos trazendo mais informações sobre o Greylog. Focando ainda aqui no MikroTik, então perceba que a gente pode usar até mesmo em regras, por exemplo, de bloqueio. Aqui na tabela O, eu tenho um bloqueio de port scan. Ou seja, já identifiquei quem é o port scan e se ele tenta fazer algum acesso depois, eu estou bloqueando antes do rastreamento de conexão. Então eu posso vir aqui, marcar log e falar aqui, sei lá, port scan. Port scan. E esse apelido eu vou estar enviando lá para o meu Greylog, para que eu também possa fazer filtro disso, facilitar, né, digamos, a investigação de quem é que rodou port scan e que tipo de bloqueio o meu roteador está fazendo depois, tá? Então, assim, você passa a ter um log, né, de tudo que acontece no seu equipamento, tá? Aqui no System Log, nós temos aqui a caixinha exceto. Isso aqui quer dizer o quê? Eu quero log de tudo menos isso, tá? Particularmente, eu não uso dessa forma. Basicamente, uma coisa que eu também gosto de usar, que eu queria comentar com vocês, é o seguinte. Se eu preciso de log, por exemplo, de, sei lá, o SPF ou de BGP, você também pode botar um subtópico, que é o debug. O subtópico debug aqui, o debug, seria para você ter o máximo de detalhes sobre aquele tópico em específico. Não é legal você marcar em todos, porque você vai acabar enviando log de muita coisa e muita informação, digamos assim, ocupando muito mais espaço, né? E talvez você nem venha utilizar. Então você tem que realmente olhar o que é muito importante para você ter o máximo de detalhes e o que não é tão importante ter muitos detalhes, né? E aí você vem então realmente escolhendo os tópicos aqui que faz mais sentido para você, né? Que é mais importante para você enviar para o Greylog, beleza? Ah, Léo, quanto de armazenamento eu consigo colocar lá? Aí depende realmente do seu servidor. Quanto de HD ele tem, né? A capacidade de armazenamento, fazer backup disso aí, né? Fazer o backup do seu Greylog de tempo em tempo também, justamente para que se tiver algum problema, você não perder todas as informações. Beleza? Bom, então aqui basicamente em Firewall tem várias possibilidades, tá? Tem várias possibilidades aqui para você, por exemplo, em Forward, né, criar várias regras, né, de forma que, ou de bloqueio, ou, não, eu não quero bloquear, quero só mesmo saber se alguém acessou para ter ali a informação. Exemplo, tem alguém que vai tentar fazer um acesso no protocolo TCP numa porta 22 lá na internet. Se alguém tentar abrir um SSH na internet, você não quer bloquear, mas você quer saber que alguém está acessando alguma coisa na internet na porta 22. Léo, e se eu quiser o log de tudo? Né, tudo que passar pelo meu roteador. Então, eu faria basicamente assim, tudo que for forward, ou seja, passando pelo meu roteador, né, tudo, literalmente, todos os protocolos, tudo está passando pelo meu roteador, ação, log. E aí, se você quiser, você coloca um apelido, se não, só dá OK. Então, o que acontece? Nessa regra, ele não está bloqueando, nem liberando, simplesmente tudo que passou pelo meu roteador, ele vai pegar IP de origem, porta de origem, IP de destino, porta de destino, protocolo, horário, enfim. Então ele vai trazer literalmente um pente fino, tá? Por exemplo, se chegasse uma intimação na minha empresa, eu teria lá, exemplo, qual é o problema? O problema foi que acessaram o IP, eu preciso de quem acessou o IP tal, hora tal, porta tal. E aí eu posso, com o meu Greylog, ir lá e fazer um filtro e encontrar qual é a máquina. Uma vez que você tem a máquina, por exemplo, se for uma empresa aí corporativa, você sabe qual é o computador e provavelmente você tem câmera também filmando o ambiente naquele horário. Então você casa a imagem, né, quem é que está sentado no computador naquele horário, né, o que ele estava acessando. Você tem essas várias informações aí para cruzar essas informações. Beleza? Ou até mesmo se ele faz o acesso na máquina por login, né, dá para você também
ele fez o login e está ali fazendo o log também dessa situação, tá certo? Bom, espero então que tenha ficado um pouco mais claro para você como é que você implementa aí o Greylog, faça aí o seu laboratório, comenta comigo o que mais você descobriu de interessante, comenta aqui embaixo, dá aquele like, dá aquela moral aí, e eu espero revê-la aí num próximo vídeo, tá certo? Um abraço e eu te vejo lá.